Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos em plena quaresma, já próximos da Semana Santa, e estamos terminando também o corpo do Evangelho de São João, que há muitos meses, não sei exatamente quantos, muitos, viemos lendo versículo por versículo e explicando. Claro, esta aqui é uma espécie de aula através da televisão. Hoje isto é muito comum e está em moda. Não é um sermão, não é um retiro, porém, é um curso aprofundado que deve fazer valer a fé, que deve consolidar a fé de cada um e de cada uma. Nós continuamos então, quem vai começar a ler? Você? No versículo onde nós havíamos parado a semana passada. Estamos no capítulo 12, capítulo versículo 12. Agora vamos a partir do 31. 31. É já o final do capítulo 12, não é? Já estamos indo para o final. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João tem 3 vezes esta afirmação que coloca nos lábios de Jesus. Quando eu for elevado da terra. Ipsoo é o verbo grego, levantar. Para João, levantar faz parte da glorificação de Jesus. Jesus se levanta em 3 momentos para este evangelho. Do chão à cruz é o levantamento, digamos, doloroso. Da cruz à ressurreição e da ressurreição à ascensão. A este levantamento progressivo todo se dá o nome de exaltação do Cristo. Estas 3 predições, quando eu for levantado, de certa maneira equivalem às 3 predições da paixão nos evangelistas sinóticos. Não saberia dizer qual das duas, sinóticos ou João, seria a mais primitiva, mas esta aqui é mais genérica do que as outras. Quando eu for levantado da terra. Guardem esta expressão. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: sabemos, pela lei, que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhes disse: por pouco tempo a luz está entre vós. Um momento. Vamos falar aqui do título Filho do Homem. Este título, a respeito disso já falei no outro programa? Se já falei, se já falei, está falado, né? Não preciso repetir toda esta teologia do Filho do Homem, que não é fácil de se entender, mas... Falou sim, alguns capítulos. Então continue. Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. É interessante esta insistência na luz, porque o evangelista, no prólogo, colocou estas notas e disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora, isto é interessante. Nós estamos em tempos de evangelização, de início de 3º milênio, e há muitos evangelizadores e pastores, enfim,
catequistas que saem com todo o entusiasmo para evangelizar o mundo. Mas é preciso tomar atenção, estar atentos ao que fala o quarto evangelho. O mundo não é um campo neutro, à espera da boa semente, como se todos fossem cristãos em potencial, bastando para isso que um evangelista, que um pregador se aproxime com o evangelho nas mãos. Você leu há pouco aí, começou a leitura, dizendo do maligno que se encontra neste mundo aqui. O mundo não é um campo neutro. E isto nós podemos notar muito mais realisticamente do que 50 anos atrás, por exemplo, quando foi escrita a Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II. Lá parecia que a Igreja devesse se modernizar para ir de encontro a um mundo ávido de receber a verdade do Evangelho. É assim? O mundo está mesmo ávido de receber a verdade do Evangelho? Não podemos ser ingênuos, é claro que não. Existe um relativismo moral a toda prova, existe o que hoje se chama não é bem a democracia o que eu queria dizer. Democratício. Como? Não, também não é. Demais, né? Também não é. Não. Aquela liberdade com que cada um se julga no direito de buscar a sua própria verdade. É democratício, não é? É uma democratização da verdade, não é? Todos se julgam no direito de encontrá-la para si, independente de que seja ela verdade ou não. Basta que seja verdade. Se serve para mim, está bem. É uma das características do mundo moderno, a busca pessoal e interesseira da própria verdade. Mas existe não entra também certo paganismo? Também existe um secularismo impressionante. Secularismo, fica melhor. Um secularismo que é avassalador, não só no primeiro mundo, mas também aqui entre nós, sobretudo nas grandes metrópoles, a tendência de se afastar a religião, de se colocar a religião na esfera do privado, na esfera do particular, isto é, na esfera da consciência individual e sem nenhuma força para modificar que quer que seja a sociedade. Uma relativização total da verdade, como também um descuido absoluto dos valores éticos e morais. Então podemos dizer que as trevas aprendem a muito. Não tenha dúvida. O mundo presente é isto aí. Treva. Infelizmente é. Os evangelizadores devem ter presente isso. É claro, eles devem, e nós devemos evangelizar, mas não devemos ser ingênuos. Imaginar que basta abrir o evangelho, que todos se reúnam ao redor. Existe um príncipe deste mundo, sim. Podemos continuar. Não sei se ainda há tempo antes do intervalo, mas sim, temos ainda 2 minutos aí, pode continuar. Então, prosseguimos. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. E esta é quase a nota final do corpo do Evangelho, mas ainda existem alguns versículos antes de chegar ao capítulo 13. Estamos no final. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa palavra? E o braço do Senhor, a quem foi revelado? Não podiam crer, porque disse ainda Isaías: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se convertam,
e eu não os cure. Famosa e trágica profecia de Isaías, do capítulo 7º, muito usada no Novo Testamento, usada pelos sinóticos, usada por João, que com ela termina o corpo do Evangelho, e usada também por Lucas nos Atos dos Apóstolos, porque com esta mesma predição negativa de Isaías, encerra Lucas a narração dos Atos dos Apóstolos e do início da igreja. É uma profecia radical e devastadora. Ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não compreenderão e não enxergarão coisa alguma. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta e eu gostaria de repisar a frase, a profecia negativa de Isaías. Ela foi negativa no início do ministério de Isaías, que significa ver sem enxergar, que significa ouvir sem compreender. É uma frase, ou é uma expressão paradoxal, porque normalmente se fala para se entender, se mostra para se enxergar, e não o contrário. Mas o paradoxo, digamos, sintático, o paradoxo semântico, quer ser indicador de um paradoxo ainda maior, que é o paradoxo do ser humano e da sua liberdade com relação a Deus. Se Deus prevê que as suas intervenções, que os seus desígnios, que a sua vontade se manifeste e os homens não a aceitam, se mesmo assim as manda colocar em ação, de certa maneira, Deus quer que se veja e não se entenda, que se escute sem captar coisa alguma. Deus o quer de maneira não antecedente, mas de maneira consequente, ou seja, ratificando a decisão do ser humano. Mesmo sabendo que não vão crer, se Deus me manda pregar, de certa maneira, aceita a incredulidade daqueles que não crerão nas minhas palavras. Mas, repito, aceitas, ratificas posteriormente e não antecedentemente. Isto é, Deus não é caprichoso e Deus não modificará seus planos para que os homens o aceitem melhor. Não são os homens quem ditam normas a Deus. O Evangelho de João praticamente está terminado no seu corpo com esta nota característica triste. O mundo, já do primeiro século, já do final do primeiro século, não aceitou. E sob esse aspecto, aquele mundo lá se parece muito com o nosso mundo secularizado, com o nosso mundo pós-moderno, com as democracias de todos os naipes e de todos os tipos e, sobretudo, com o relativismo moral e a falta de empenho na busca da verdade. É o que nós vivemos hoje também. Eu acho que vivia no passado também, né, padre? O que não tinha era uma mídia fazendo tudo tão presente, tão rápido, tão ao vivo ali para a gente ver. Mas eu acho que não era assim, não sempre foi assim. Eu não acredito que sempre tenha sido assim, não. Nós estamos passando aqui por umas crises na igreja moderna, na igreja católica atual, que olha, honestamente, eu não conheci isto no passado, não.
Não, tá bem. Eu quero Não dizer assim, conheci. o mundo como um todo, né? Se a gente olhar desde que sempre tiver a questão de Roma, a questão dos bárbaros. O problema todo é que antigamente a incompreensão, as perseguições vinham de fora. Hoje parece que as coisas Elas brotam vêm dentro. de dentro. É, E isto é muito pior, é. porque isto faz com que a igreja perca enormemente a sua credibilidade. E para reconquistar a credibilidade, vejam, esses escândalos sexuais que pipocaram por aí. Esses são os mais corriqueiros, né? E para mim a ponta do iceberg. Sim, isso não é é o que verdade? aparece. Pois é, eu tenho para mim que a igreja vai ter que se purificar com muita humildade e com muito tempo. Eu acho que isto vai purificar a igreja sim, mas daqui a 1 ou 2 séculos. Não será mais para o meu tempo, nem para o seu e nem para o dele. Se começarmos a limpeza já, se já tivermos chegado no último nível, porque seria muito melhor uma perseguição vinda de fora, do que a eclosão, do que a implosão, por assim dizer, de valores a partir de dentro, de onde se menos esperava que eles viessem. Há momentos que é difícil de dizer certas coisas, porque está colocado ao contrário, né? O povo sabe. Eu debito um pouco esta renúncia papal a uma pressão enorme que o coitado não aguentou mais. Idade também, claro. Também, né? certamente. Né? Padre, o senhor está falando das mazelas de dentro da igreja, acho que se refere ao clero, não? Clero e católicos também. Sim, Clero e católicos, também. porque nós estamos em queda livre. O último censo disse que em 10 anos nós perdemos 10% de católicos. Nós estamos com 64% de católicos apenas no Brasil, com tendências a diminuir. E os leigos, de certa forma, muitos não querem aderir ao que é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles não querem aderir a isso. Eles querem ter esta religiosidade que pode tudo, Tudo é permitido. O relativismo, né? É isso que está incutido na cabeça das pessoas sem que elas saibam. Mas, Padre Ailton, existe ao lado dessas mazelas da igreja, existe uma igreja bonita. Uma igreja bonita que nós não é o que nós estamos apresentando agora, mas existe uma igreja de fiéis fervorosos, existe uma igreja de fiéis que buscam se educar dentro dos valores essenciais da igreja. Existem momentos em que nós assistimos um pastor verdadeiro numa igreja que prega um sermão que nos faz arrepiar da ponta dos pés ao último fio de cabelo, e isso demonstra dentro da igreja um sinal de esperança, não, Padre? Nesses lugares está a verdadeira igreja. Nesses lugares está Deus. Mas, lamentavelmente, eu não posso dizer que ele esteja em todos os centros decisórios, aonde se decide, aonde se manda, aonde se organiza. Aí, às vezes, não está. Ou está do lado inverso, do lado invertido. Transgredido. Lamentavelmente. Mas é isto que vem à tona, não é? São elementos chaves, é aquele corpo, digamos, eu compararia isto aqui ao aparelho digestivo. Se há um corpo de órgãos necessários a nossa vida é o aparelho digestivo. Existem órgãos que são necessários, mas não assim de necessidade primária. Mas se isto aqui é tomado de um câncer, e se isto aqui tem metástase, bem, eu não estou querendo ser um profeta de desventura ou de catástrofe, eu não posso sequer imaginar como será a igreja daqui a 40 ou 50 anos e eu não estarei mais neste mundo.
nesses anos aí, com toda a segurança e com toda a certeza. Mas, para recuperar a sua credibilidade, sobretudo no primeiro mundo, isto aqui vai demorar séculos. Um século ou dois, pelo menos. Porque essa questão da humildade que é necessário para essa mudança, a humildade não é aceita. Agora, voltando para o lado positivo da igreja, Padre, eu vou insistir nisso. Acho que eu tenho essa visão muito na fé que eu pratico, na igreja que eu frequento, e eu vejo isso de uma forma muito clara. Existem problemas, certamente, não são pequenos e são graves, mas eu vejo a fé verdadeira. A mim parece que a fé verdadeira está presente. Sim, mas viaje pelo primeiro mundo. Viaje pela Holanda, viaje pela Bélgica, viaje pela Alemanha, viaje pela Áustria. Sim, só na Áustria, que era um país catolicíssimo, 50 mil católicos por ano deixam de ser católicos. E mais, vão às igrejas onde foram batizados e querem apagar o nome do registro de batismo. Isto é realidade, mas isto não era pensável sequer há 50 anos atrás. E, Padre, como fica a responsabilidade do fiel? É evidente que o clero e o alto clero têm a sua responsabilidade e talvez grande parte da responsabilidade pelo problema que a igreja vive hoje pertence a essas pessoas, mas os fiéis também têm uma grande responsabilidade em resgatar os valores, em salvar essa igreja que está mas quem são ameaçada? Esses fiéis católicos com os quais nós contamos aqui no Brasil? 5%. 60%, 64% se dizem católicos. Mas quais são os católicos afinados com a igreja? 5%, 7%? Não mais do que isso. Nós temos que, infelizmente, encerrar. Está tão bonito o programa, mas nós voltamos, prometo voltar a essa discussão candente do momento, no final do Evangelho de João, na próxima semana. Muito obrigado, até lá. Um bom domingo a todos e até a próxima sexta. Muito obrigado, um bom dia a todos.